Do Senhor Jesus para todos. Amém. O tema da minha mensagem de hoje, meus irmãos, é esse: pecados mortais. Você pode repetir o tema? Pecados mortais. Vamos ler o Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, e o versículo 29. Santo Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 22, versículo 29, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós sabemos, irmãos, que a palavra pecado significa errar o alvo. E como o tema da mensagem é esse: pecados mortais. Há uma cascavel diamante do leste, que uma única mordida dessa cascavel diamante do leste, ela injeta uma quantidade de veneno que é capaz de matar 6 homens. O veneno dela é mortal. Mas, meus irmãos, pelas Escrituras, nós vemos que quando alguém não tem o conhecimento das Escrituras, quando alguém não tem o conhecimento de Deus, isso se chama de erro, isso se chama de pecado, porque a falta do conhecimento das Escrituras é um pecado mortal, não apenas capaz de matar 6 homens, mas se porventura uma nação não tiver o conhecimento da palavra de Deus, a falta desse conhecimento é tão mortal que é capaz de destruir toda nação. Vamos ler aqui, meus irmãos, livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então a falta do conhecimento da palavra de Deus é um pecado tão mortal que o povo de Deus foi destruído. Quando falta o conhecimento das Escrituras, quando falta o conhecimento de Deus, a uma nação, o que prevalece é o perjurar, o mentir. Está no versículo 2 do mesmo capítulo. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. No versículo 1, na parte final, diz assim: nem conhecimento de Deus na terra. Estava faltando o conhecimento de Deus na terra.
E o que estava prevalecendo era perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, homicídios sobre homicídios. A maior estratégia do diabo é permitir que o conhecimento das Escrituras, que o conhecimento de Deus chegue a uma nação. Porque o diabo sabe que se o conhecimento das Escrituras, se o conhecimento de Deus não estiver em uma nação, o que vai prevalecer é tudo isso que foi lido. É por isso que o diabo tem investido na nossa nação de várias formas, usando alguns partidos políticos para tirar da nação o conhecimento das Escrituras, para tirar da nação o conhecimento de Deus. E nós esperamos em Deus que isso não aconteça. E isso só não vai acontecer se a igreja cumprir a sua missão de conhecer as Escrituras, de conhecer Deus e de levar o conhecimento das Escrituras e o conhecimento de Deus à nação. Aleluia. E o que vai prevalecer não será o perjurar, não será a mentira, não será o matar, não será os homicídios, mas o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu quero ler, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. O capítulo 10, o versículo 5 diz assim: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Se você não tiver o conhecimento das Escrituras, se você não tiver o conhecimento de Deus, se você não conhecer Deus, você não vai ter capacidade de destruir os conselhos que é contra o conhecimento de Deus. Você não vai ser capaz de destruir toda altivez que é contra o conhecimento de Deus. Ou você tem conhecimento das Escrituras, conhecimento de Deus, para se levantar contra os conselhos que é contra o conhecimento de Deus, para destruir ou esses conselhos, ou essas altivez, vai destruir sua vida e sua família. Não basta apenas ser evangélico, não basta apenas vir à igreja. Você tem que conhecer as Escrituras, você tem que conhecer a Deus. Nós temos que conhecer as Escrituras, nós temos que conhecer Deus. Se você não conhece as Escrituras, se você não conhece o conhecimento de Deus, não conhece Deus, você está cometendo um pecado mortal. Aleluia. Não ter o conhecimento das Escrituras e não conhecer a Deus é mais perigoso do que se levantasse todas as serpentes do mundo e se multiplicassem e procurassem destruir a humanidade. É mais perigoso alguém não conhecer as Escrituras e nem o conhecimento de Deus do que ser atacado pelas serpentes. Quando você sabe que uma serpente, ela tem um poder mortal em suas presas, você vai colocar a sua mão para que essa venha te morder, venha injetar em você veneno? Claro que não. Se você não permite que isso aconteça, você não pode permitir na sua vida que falte o conhecimento das Escrituras.
Aleluia. Você não pode permitir que falte na sua vida o conhecimento de Deus. Glória a Deus. É mais sério do que a gente imagina. É mais sério. Porque se a igreja não tiver conhecimento das Escrituras e não conhecer Deus, e não se levantar para destruir os conselhos, que é contra a palavra de Deus, e se levantar para destruir toda a altivez, que é contra a palavra de Deus, infelizmente, a igreja vai ser destruída. Destruída porque falta conhecimento e porque não conhece Deus. Em Oséias eu li aqui, capítulo 4, 6, que diz que o povo de Deus está usando um profeta, Oséias, e está dizendo que o povo dele foi destruído. Nós temos até dificuldade de entender isso e de absorver isso. O povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Aleluia. Santo e poderoso. Provérbios 1, 22. Provérbios 1, 22. Diz assim: até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. O versículo termina com uma pergunta: até quando? Para você, quanto vale o conhecimento das Escrituras? Para nós, quanto vale o conhecimento das Escrituras? E a pergunta é: até quando? Até quando os loucos? Porque só alguém que não tem juízo despreza o conhecimento da palavra de Deus. Até quando? É preciso uma decisão. É preciso você decidir. É preciso você desejar, como o apóstolo disse, desejar o leite, como meninos nascidos, leite não falsificado, que é a palavra de Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que as pessoas não têm mais desejo pela palavra. Muitas são as pessoas que não têm fome pela palavra de Deus, não têm sede da palavra de Deus, ou melhor, não têm fome da palavra de Deus. E a pergunta é: até quando? Até quando? Nessa semana, quantos capítulos da Bíblia você leu? E não é a falta de tempo. Ah, pastor, não tenho tempo. Não é isso. É a falta de sede, é a falta de fome, é a falta do desejo pelo conhecimento da palavra, das Escrituras. Não é a falta de tempo. O problema não é tempo. O problema é a falta de sede, é a falta de fome da palavra. Esse é o problema. E quando alguém não se interessa pela palavra de Deus, esse alguém é chamado de louco, de alguém que não tem juízo. Até quando? Porque quando alguém passa a amar o conhecimento, passa a amar as Escrituras sagradas, esse alguém recebe de Deus graça e poder para alcançar os nécios, para alcançar os escarnecedores e vê-los servindo a Deus com alegria. Aleluia. Porque enquanto a igreja não tomar a decisão de amar a palavra de Deus, o nível de escarnecedor vai multiplicar, o nível de nécios vai multiplicar. O
verso termina falando sobre uma pergunta: até quando? Até quando? Provérbios 8:10. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Aceitai a minha correção. Esse capítulo fala sobre a sabedoria. Alguém aqui que quer sabedoria? Alguém aqui? Glória a Deus. Alguém aqui que quer ser sábio? Aleluia. Alguém? Então, se for colocar diante de você prata ou a correção da sabedoria, o que você vai escolher? Quem é que vai escolher prata? Prata. E se colocar diante de você ouro fino escolhido e o conhecimento, o que é que você vai escolher? Porque tem gente que, se num dia de culto alguém ligar, vem buscar R$50, não vem para a igreja não. Aí a pergunta é: essa pessoa está escolhendo o quê? A prata. Não é nem o ouro fino, porque R$50, irmão. Com R$50 você não compra nada, você não compra uma aliança de ouro. Alguém que compra uma aliança de ouro? E quanto mais ouro fino, e não apenas fino, mas escolhido. Um ouro muito caro. Mas o conselho é esse: o conhecimento vale muito mais do que o ouro fino escolhido. Glória a Deus. Para você, papai e mamãe, você tem ensinado as Escrituras, você tem ensinado seus filhos a palavra de Deus? Responda para você mesmo. Você está tão preocupado com a prata e o ouro que você não se importa se seu filho, sua filha vai conhecer as Escrituras. E o que vai proteger seu filho, sua filha das abominações, do erro, do poder das trevas, das drogas e de toda sorte de males é a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque é impossível você estar com seu filho 24 horas. Chega uma hora que você vai levar ele para a escola e a pergunta é: ele está indo para a escola e ela para a escola, mas dentro dela há a palavra de Deus? Você se preocupa tanto em dar coisas materiais que o principal você não está dando, que é a palavra de Deus. Tem gente que faz de tudo para comprar um videogame caro para o filho e para a filha. Aí eu pergunto: seu filho tem uma Bíblia? Você já comprou uma Bíblia para o seu filho e para sua filha? Ou tem que alguém doar uma Bíblia para o seu filho, porque você diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Você diz que quer ver o seu filho vive na fé, mas não tem coragem de comprar uma Bíblia para o seu filho, ou para a sua filha, ou o marido para a esposa, ou o esposo para a mulher. Irmãos, há muita gente que diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem muita gente se comportando como se não fosse, não reconhecendo. Não esqueça, o conhecimento é mais importante do que o ouro fino escolhido. Algumas pessoas chegaram depois, né, que eu falei o tema da pregação. O tema é esse: pecados mortais. E o primeiro é esse: é a falta do conhecimento das Escrituras. O primeiro é esse. Mas vamos continuar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim: antes crescei na graça e conhecimento de
Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. O crescimento, ou melhor, perdão, o conhecimento das Escrituras, o conhecimento de Deus e de Cristo faz você crescer. Glória a ti, Jesus. Você não vai crescer se te faltar o conhecimento das Escrituras. O conhecimento é tão importante que em qualquer área da vida humana, um exemplo, alguém tem bastante conhecimento sobre psicologia, está estudando, está se formando, tem muito conhecimento, se preparou para isso, então as oportunidades vão aparecer na vida dessa pessoa, muitas oportunidades. Aí a pessoa não é convertida ainda, só que tem outra pessoa da igreja que não se interessa nem pela Bíblia, que é para lá quanto mais por algum conhecimento, né, secular. E aí o tempo passa, não termina os estudos, não se interessa, não faz curso, aí não tem emprego, aí reclama da vida, que as oportunidades não aparecem, e às vezes quer reclamar de Deus, dizendo para Deus, Deus, mas aquela mulher não é nem convertida, e tanta oportunidade, está se dando bem, é um bom emprego, tem carro, tem casa. Claro, a pessoa que você está falando, ela decidiu amar o conhecimento. Glória a Deus. Porque a falta do conhecimento é ignorância, é treva. E você que está na igreja, que é ignorante, que despreza, que não se interessa, depois quando o tempo das vacas magras chegar, você vai estar reclamando da vida, vai estar reclamando de Deus, vai querer culpar alguém, e você deve chegar diante do espelho, e você vai ver quem é o culpado e a culpada. Então não reclama depois. Crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento de Cristo nos faz crescer. É interessante que o apóstolo Pedro se importava com os irmãos. O versículo 16 do mesmo capítulo diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem e igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. 17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. O apóstolo Pedro, sendo usado por Deus, ele está alertando aos irmãos que existem homens abomináveis, que eles estavam torcendo as Escrituras, que o Espírito de Deus havia inspirado Paulo, porque não era fácil de entender, e também as Escrituras, outra parte das Escrituras, e ele está dizendo, vocês estão sabendo disso? Tenham cuidado, para que vocês continuem firmes, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. Não adianta você falar, o diabo não me engana, pastor, os falsos profetas não me enganam. Você está crescendo na graça? Você está crescendo no conhecimento de Cristo Jesus? Por que você não está crescendo na graça e nem no conhecimento? Pedro está dizendo que esses serão arrebatados e vão cair da sua firmeza, porque não está crescendo na graça e nem no conhecimento de Jesus. Glória a ti, Jesus. Quando você vê alguém que não tem firmeza na fé, está faltando duas coisas: graça e conhecimento. Nós temos que crescer, meus irmãos. A graça e o conhecimento de Jesus nos faz
crescer. Nos faz crescer. Aleluia. Segundo Coríntios 2:14. Há quase 15 anos eu tenho caminhado com Jesus. Infelizmente, eu conheci algumas pessoas que começaram na fé antes de mim, e depois de uns anos, foram arrebatados por homens abomináveis. Hoje se congrega em uma religião, uma seita perversa, que lá não está o Cristo verdadeiro. Mas esse alguém passou anos na igreja, pregou o Evangelho, louvava a Deus, mas faltava graça e conhecimento. Infelizmente, várias pessoas, de diversas seitas, de tantas falsas religiões, já conheci várias pessoas, infelizmente, em quase 15 anos, que foram arrebatadas as seitas e as falsas religiões. Há poucos dias eu fui atrás de resgatar um jovem. Ele não se congregou conosco, mas eu já o conhecia e eu soube que ele estava afastado, uma vida totalmente fracassada. E eu sempre convidava para ele vir à igreja, insistia com ele, elogiava ele e dizia: olha, meu irmão, Deus está com saudade de você, eu quero ver você na fé. Olha, você é muito importante, você é escolhido de Deus, cuidado. E aí ele foi passando, ele só sorria, ia, não vinha à igreja. E um dia ele disse para mim: é porque eu estou noutra doutrina. Quando alguém fala nisso, meu filho, eu vou falar mais ou menos o nome, não vou falar o nome como é que é. Demônio Daime, que é o nome, não é desse demônio, é outro nome. Ele está na doutrina do demônio Daime. É uma mistura, meu irmão. Pensa um sarapaté de Satanás. Pensa uma mistura de idolatria, de invocar espírito, rapaz, de um chá maldito. Só para você ter uma ideia. No Benfica, uma irmã, amiga da gente, o filho dela conheceu o Evangelho, se via ao Senhor, depois se envolveu com droga, e aí foi para lá, foi para cá, foi parar nesse demônio Daime. Resumindo, na época existia aqui o Dr. Suliano, que é um hospital para pessoas que têm problemas mentais. Sabe onde ele foi parar? Lá. Nós fomos visitar ele lá, no hospital de doido, de louco. Sabe por quê? Porque os abomináveis o arrebataram. E aí esse jovem, ele disse: não, estou na outra doutrina. Aí ele falou: estou dizendo demônio Daime, mas o nome é porque eles botam outro nome para enganar, mas o nome certo é esse mesmo, demônio Daime. É do demônio mesmo. E eu disse: meu irmão, você é do Senhor, você conhece a verdade, você conhece o Evangelho, Aí ele disse: eu estou feliz. Eu disse: você não está feliz, você está iludido. Aí ele abaixou a cabeça e reconheceu. Talvez você pense que isso acontece com o filho dos outros. Não, isso acontece com o vizinho, pastor. Lá o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Na minha família não acontece. Se você quer que na sua família não aconteça, então invista tempo ensinando a palavra de Deus. Porque se teu filho, tua filha não vê que você ama a palavra de Deus, o que você vai ensinar para ele? A não amar a palavra de Deus. Seu filho e filha vê você amando a Bíblia, vê você buscando a Deus, ou não? Seu filho e filha, sei lá, sua mulher, ou irmã, seu marido. Segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento.
Irmãos, olha o que Paulo está falando. Que em Cristo, Deus nos faz triunfar sempre. E por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, onde quer que você chegue, onde quer que você vá, você tem que manifestar o cheiro do conhecimento de Deus. Você tem que manifestar o cheiro do conhecimento das Escrituras. Mas, irmãos, infelizmente tem um crente barata, né? Onde ele chega, meu irmão, não manifesta nem o cheiro do conhecimento, não. Você já viu uma barata quando ela passa sobre uma coisa, né, irmão? É horrível. Você já foi beber água num copo e você sentiu o cheiro de barata? Rapaz, é brincadeira. Mas tem gente que é assim. Mas alguém que está em Cristo, Deus faz esse alguém triunfar sempre. E esse alguém tem a missão de manifestar em todo lugar o conhecimento. 1 Timóteo 2,4. Diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque para alguém ser salvo,